Salve, família, vamos para mais um videozinho aqui sobre o Flamengo, última notícia, depois da vitória do Flamengo sobre o Santos e a derrota do Palmeiras para o Mirassol. Vamos ver o que a mídia está falando em relação ao jogo do Flamengo e a crítica em cima do Palmeiras por ter perdido para o Mirassol ali. Então vem comigo, vamos ver o que o pessoal está falando a respeito desses dois jogos, confrontos ali. Foi muito importante para o Flamengo e foi péssimo para o Palmeiras. E agora a data FIFA vai jogar de novo também agora contra o Sport e o Palmeiras contra o Santos. E foi muito bom porque o Santos ali saiu porque 3-2 ali e vai com moral pra cima do Palmeiras no próximo jogo. Então, pro Flamengo isso é muito importante. Então, vamos ver o que a mídia tá falando, beleza? Vem comigo. Se sim, vamos começar com o Flamengo, que igualou a pontuação do Palmeiras com a derrota do Verdão para o Mirassol. Além disso, o jogo inteiro foi para o Flamengo. Abriu fácil ali os 3-0, só que depois se complicou, perdeu um pênalti, viu o Santos em dois lances, até uma falha do Rossi, e aí acabou tendo um 3-2 e no final teve que segurar o jogo. Mas conseguiu 3 pontos importantes. Renata, a fase da competição, o que importa é exatamente isso daí, vitória. O Flamengo conquistou o objetivo. E agora é o Felipe Luiz consertar os erros que aconteceram, né? Porque o Flamengo é infinitamente melhor que o Santos, tanto na colocação quanto a equipe. E assim, não pode se desligar completamente depois das alterações e sofrer 2 gols da equipe do Santos. Então, trouxe um risco, mas o objetivo foi conquistado. Acredito que o Felipe Luiz, pela entrevista dele aí, ficou bastante chateado porque você sofrer gol, você tomar susto no final de uma partida é desnecessário. Então isso que não volte a acontecer, acredito que é isso que o Felipe vai passar para a galera. Edu, falando do Flamengo ainda, claro que aquela derrota para o Fortaleza foi ruim, deixou o Palmeiras ali naquele momento numa situação mais confortável. Porém, um jogo dominado, você sofrer no finalzinho 2 gols, claro que vai rolar uma conversa, uma história diferente entre o Felipe e os atletas. E o Felipe na coletiva falou que ficou muito decepcionado, né? Parecia que não era a equipe que ele treina todo dia ali. E ele viu que realmente o Flamengo abaixou a guarda, viu o Santos crescer. Por mais que o Santos colocou mais garoto ali na frente para correr. E o Flamengo, ganhando de 3-0, meio que relaxou. E o futebol você não pode relaxar, você tem que manter a concentração desde o início até o final do jogo. E o Santos mostrou um poder de reação, principalmente só no final do jogo. Mas o Flamengo, o poderio dele, poder ter feito até mais, o Arrascaeta errou um pênalti, né? O Santos realmente teve muita dificuldade. E o Flamengo, né, sobrou nesse jogo, só no finalzinho que acabou desligando. Falar do Neymar, Rona, porque Ali era foi um muito vacilo aguardada muito bobo ali do Flamengo no essa coisa dele finalzinho ali. voltar para o campo, de estar à disposição, de ser o craque do time. E ele se focou na arbitragem, poderia ter tomado cedo um cartão amarelo que o juiz não deu, depois acabou levando esse cartão. E aí, quando é substituído pelo Vojvoda, ele fica furioso, vai pro vestiário. Não Enfim, fez não bosta é assim, nenhuma ele é um esse cara que Neymar, tem que velho. ajudar o Reclamar de time quê? outra maneira. Jogou Ele é nada. experiente, né? Isso me chamou muita atenção também, da forma que ele agiu, até com os próprios companheiros. Quando ele foi lá, pegou a bola lá para sair no tiro de meta, ele toca pro zagueiro, o zagueiro vai e rifa, ele fala, você chutou para mim lá ou aqui? Então ele acaba coordenando. Só que como ele tem esse lastro, vamos dizer assim, né, no futebol, ele tinha que dar mais tranquilidade também, não só para ele, mas para os companheiros. Isso não está acontecendo. Ele está puxando essa cobrança para ele também. Desnecessário, Neymar. Você é o cara diferenciado desse time. Você é o cara, você é o homem da caverna que entrou na caverna com o telefone celular, bebido. Sabe por quê? Tudo se assustou, todo mundo. Na hora que tocou o telefone, todo mundo se assustou dentro da caverna. Porque você é o cara diferenciado. Então você chama a responsabilidade para você, filho, mas não deixa passar, porque tá todo mundo na sua. Você começa a cobrar muito juízo, você vai tomar cartão, você vai destabilizar seu time. Então, chama a responsa, chama os caras para você poder ajudar o Santos. Caminhe junto com os seus companheiros. É verdade que é verdade também, Renato, que ele vai dar uma bola, vai receber um armário, um fogão. Essa bola ele já sabe disso, que ele é o craque, ele é o jogador diferencial. Então, agora ele escolheu jogar no Santos. Só ter calma, filho, você escolheu isso. Você escolheu voltar pro Santos. Então, sirva também os companheiros. Esquece da arbitragem, que ela é horrível. Ela é horrível. E você é o cara diferenciado que nós temos aqui. E queremos você Eu quero você na seleção de volta. Mas você vai ter que mostrar, mas porque o homem futebol aí, meu irmão, esquece. Edu, É daí pra aposentadoria. Porque na tabela já era um jogo difícil, o Flamengo brigando pelo título, mas o Peixe tinha vencido no primeiro turno, na Vila, justamente com o Neymar brilhando naquela partida. Ele voltava para esse jogo e acabou que o 3-2 até ficou mais próximo do que a partida mostrou. Não foi o que diz a partida, né? Porque o Flamengo foi superior à equipe do Santos desde o início do jogo. Por mais que o Santos, em alguns momentos, Renata, conseguiu
implantar um estilo de jogo. Na minha visão, o Vojvoda está perdido. O Vojvoda não tem uma equipe ainda, não sabe qual jogador que ele vai colocar, o esquema tático que ele vai colocar. Então, eu vou dar uma dica aqui para você. Mescla o time, coloca os experientes com os mais jovens. O Santos sempre foi assim, entendeu? Até mesmo para ter juventude, para ter gás, ter fôlego, porque um momento como esse, principalmente que o Santos está vivendo, você tem que dar tranquilidade para que os jogadores consigam jogar, porque você acaba mudando, joga um time contra o Palmeiras, agora contra o Flamengo joga outro. Então você acaba criando dúvida dentro do elenco. Então você tem que pegar esses jogadores e falar, vem cá, esse é o meu esquema tático e são esses jogadores que vão jogar. E aí a gente vai tentar, e outra, dar sequência. Não é colocar um jogador não foi bem, depois já tira. Então acho que o Santos tem que realmente ter uma atenção muito grande, principalmente nessa reta final, para que as coisas não desandem. E o Abel foi muito preciso quando ele disse que o time do Mirassol já atingiu o objetivo faz tempo, que era ficar na Série A. Depois disso, mudou o patamar, tá brigando por uma vaga direta de Libertadores. E tá jogando um futebol de gente grande, mostrando uma equipe que não tem, talvez, grandes destaques, mas tem um coletivo que se sobressai. É um time bem treinado pelo Guanais, com jogadores experientes, que estavam largados aqui e ali e juntos funcionaram. Cicinho, eu quero começar por quem ganhou a partida, o Mirassol. O Mirassol até então era uma surpresa, agora já não é mais, né? Pela campanha que vem fazendo, é uma realidade. Hoje o Mirassol, no Campeonato Paulista, ganhou de todos os times grandes no Campeonato Brasileiro. Ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Então, assim, é a equipe paulista a ser batida, exatamente por esse grande trabalho que o Rafael faz e a galera que entendeu. Por isso, é um time experiente, que mescla experiência com juventude. Você pega o Walter. O Walter é um goleiro experiente, mas está catando muito. O Reinaldo, na minha opinião, hoje merece a seleção brasileira. Demorou para sair o cartão amarelo pro Walter, hein? A melhor temporada da carreira do Reinaldo. Então, não, mas o Reinaldo já jogou muito bem no São Paulo. Igual que ele tá jogando aí, o Reinaldo jogou muito bem no Sport Recife, no Grêmio jogou bem. Então, assim, Mas toda vez que aconteceu alguma coisa errada nesses times, o Reinaldo era o culpado. O culpado é o Reinaldo. Mas é porque... O Reinaldo não apoiou, o Reinaldo não voltou para marcar. E eu acho que agora ele tá jogando com menos pressão, é verdade, e ele assumiu um trabalho de protagonista. Exatamente, Renata, porque assim, quando você não tem uma grande estrela, você não tem transferência de responsabilidade. Cada um tem o seu papel dentro da equipe e cada um exerce o seu papel. Se um erra, todos erraram. E o futebol é dessa maneira. Por isso que é o grande sucesso e a grande administração também do Mirassol, que é louvável. Edu, parabéns pela sua iniciativa e humildade, veio homenageando o Mirassol hoje no programa. Parabéns. Vestido praticamente com a camisa do Mirassol, hein? 100 anos. Agora, o Palmeiras, segundo o Gustavo Gomes, estava cansado e era nítido. O Palmeiras até empata o jogo, um golaço do Vitor Roque, tá vivendo uma fase incrível, chegou a 16 gols no campeonato, daqui a pouco termina como artilheiro, hein? Daqui a pouco passa Caio Jorge, Arrascaeta, tem possibilidades. Mas mais do que isso, o Mirassol foi superior ao Palmeiras, não dito apenas pelo Abel, mas nitidamente em campo. O Mirassol batalhou pelo resultado, depois soube se segurar, conseguiu frear o Palmeiras. E foi merecedor do resultado, Renato. A gente não tem que justificar essa questão desse jogo, até porque, como a gente sempre vem falando com relação ao Mirassol, pela postura, muito difícil jogar em Mirassol, o time ainda não perdeu jogando na sua casa, e o Palmeiras, por sua vez, jogou um futebol abaixo do que a gente imaginava. Mesmo jogando bem, ia ser difícil. E jogando mal ficou mais difícil ainda, porque o Palmeiras, na minha opinião, não jogou bem. Nenhum jogador acabou se destacando, pelo contrário, né, ninguém conseguiu jogar da forma como a gente era acostumado a ver o Palmeiras, marcando pressão, não dando espaço. Começa o jogo, você acaba tomando gol quase 2 minutos de jogo, coisa que nunca aconteceu no Palmeiras, muito raro disso acontecer. E aí você tem que correr atrás do resultado, e aí mesmo assim batalhou, você consegue empatar, aí para acabar o primeiro tempo, aí você acaba tomando um gol de lateral, né? Aí, na minha opinião, quem realmente poderia ter ajudado mais é o Carlos Miguel, 2 metros de altura, né? Fica ali dentro da pequena área, ele pegava a bola assim com a mão, mas a gente viu que o Palmeiras realmente ontem não esteve bem, nenhum jogador conseguiu ter o destaque. E o Mirassol não tem nada com isso, foi lá, ganhou do líder e agora acaba complicando, principalmente agora nessa reta final. E a gente viu que quando a história não estava legal para o Palmeiras, o Abel manteve o Flaco, o Vitor Roque, não substituiu, e nem o Alan, que é um jogador que eu acho que ele vai apostar mais agora até como titular.
E depois o Edu tem até uma notícia que parece que ele não vai poder jogar o clássico, né? Parece que manteve os 2 jogos de suspensão, então já cumpriu um, agora tem que cumprir o outro. Não dá para ter efeito suspensivo. Não, porque já teve um, né? E aí foi julgado agora o efeito. E aí, Rona, a gente vê que o Palmeiras, ele tem já uma espinha dorsal, ela foi mantida, e mesmo com as substituições, ele não conseguiu tirar esse resultado de 3 pontos do Mirassol. É porque nesse jogo diz mais o que é o Mirassol, né? O Palmeiras tá com aquela a imprensa toda, aquele, é o Palmeiras. Aqui no Jogo Aberto, então, meu Deus. O senhor e o Palmeiras, o Mas Mirassol... é o líder do campeonato, você quer que a gente exalte quem tá onde? O 16º? Esse jogo diz mais sobre o Mirassol, porque o Mirassol em casa passou o rodo em todo mundo, pelo equilíbrio que tem, pela força que tem, pela experiência que tem. E nesse lance aí que o Mirassol ainda toma o gol, foi falta em cima do Walter. E não foi, era pra ser 2-0 pro Mirassol, Cicinho. Agora é o seguinte, o Mirassol jogando em casa, parabéns ao Mirassol pelo trabalho, pela recuperação que teve de alguns jogadores. O King Naldo, a gente já sabia aqui. O Cicinho também falou que no São Paulo ele já jogava muita bola. Ele é o símbolo desse time. Ele e o Walter, com experiências, que pra fazer o gol no Walter tem que derrubar ele primeiro, hein? E o Abel sabe que agora perdeu, tá perdido, não tem o que fazer. Não o que ele tem que fazer é já projetar esse time que vai estar bem remendado do Palmeiras para ganhar o Clássico do Santos. E ele vai ter muitas peças, né, para repor, né? Jogador de seleção, agora a suspensão do Alan também. Então o trabalho... Vai chorar de novo. Não, você viu ele chorando? Ele não falou nada, reconheceu o trabalho do Mirassol. O Mirassol jogou muito bem e o Palmeiras não jogou. Será que vamos ter outra noite mágica? Ele reconheceu. Agora, cabe ao Abel agora, até sábado, pegar esse time, remontar esse time para jogar o Clássico. Foi falta no Brasão. Ele tem que marcar a falta. E ele não gerava escanteio o gol dos caras. Mas são erros que a arbitragem do Brasil vem errando muito, né? Vem acontecendo. Então acho que isso tem que ver. Mas eu retificar a arrogância do árbitro de hoje, eu nem sei o nome, é horrível. Sávio Pereira Sampaio foi o árbitro da partida. Edu, não tem outro jeito. Se o Santos quiser escapar, ele vai depender e muito do Neymar. Mas não desse Neymar descontrolado, bravo, pensando em arbitragem. Mas daquele Neymar que ganhou, por exemplo, do Flamengo no primeiro turno. E que chama a responsabilidade e dá tranquilidade para os jogadores, Renata. Porque a gente vê um capitão como o Neymar, ele não pode chegar lá e ficar dando piti, reclamar de todo mundo, de quando não recebe a bola reclama, a arbitragem também reclama. Então ele tem que dar tranquilidade para os jogadores. Então os jogadores olham para ele, o Neymar está reclamando tudo, então isso acaba atrapalhando, principalmente no momento como o Santos está vivendo. E o Santos precisa muito do Neymar, mas muito. Mas aquele Neymar que vai chamar a responsabilidade, vai dar tranquilidade para os jogadores para que eles entrem em campo e façam o melhor. Agora, esse Neymar que só reclama, sai de um jogo como esse, reclamando porque saiu, isso já não vai... direto para o vestiário. Não ajuda a nada. Não ajuda a nada, só atrapalha. Porque imagine todo mundo vendo o Neymar, saiu desse jeito. Então, acho que o Neymar tem que rever alguns conceitos. Não gostei da postura dele como capitão, mas a gente ainda confia que o Neymar possa ajudar o Santos a sair dessa situação. Flamengo 3-2 pro Santos, o Vitor Sérgio Rodrigues. Tomou um sustinho, viu? Nós fizemos aqui o arquibancada TNT Esportes. Tomou um sustinho essa equipe do Flamengo. E eu vou dizer um negócio. Eu gostei muito do primeiro tempo do Santos. Até o jogo contra o Palmeiras, eu achei que o Santos fez uma boa partida. Muito mais do que eu imaginava. Os 2 primeiros tempos foram muito Eu bons. gostei. Mas o Flamengo acho que fez valer também a qualidade técnica. E essa parada dos erros defensivos do Santos, assim, de fato... É uma loucura. Enfim, 3-2 para o Flamengo. E como a galera do chat participou e eu pedi a enquete, 68% entende que nesse momento o campeonato está mais pró-Flamengo. Tem muito a ver com esse resultado também. Estão brigando com a matemática, mas tudo bem. Cara, assim, eu não acho que o Flamengo fez um jogo bom. Também acho. Não gostei. Eu acho que o Flamengo teve ali no início do Foi segundo tempo... muito melhor no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais ou menos. Mas o primeiro tempo lento, moroso... passes devagares, tanto é que até o momento do gol, o Santos tinha mais finalização que o Flamengo. Até o momento que o Flamengo faz 1-0. Então assim, não gostei. Acho que ali no segundo tempo, o Flamengo teve ali esse passe esse passe é pornográfico. É brincadeira, meu irmão. Esse passe é brincadeira. E você estava falando se o Arrascaeta não queria ir para o MLS, coisa, renovou até 28, podendo ir até 29. Desgraça! Não quer um MLS, uma multa, hein? uma Arábia Saudita, não quer. Eu acho que caberia muito bem agora, cara. Combina com o estilo de jogo. Eu vejo ele tranquilamente brilhando nos Estados Unidos. Mas vai ficar. Então, assim, acho que o Flamengo não fez um bom jogo.
no segundo tempo teve ali um senso. Quando conseguiu acelerar, quando acelerou, resolveu, ou entre aspas, achou que resolveu o jogo. E aí fez 3-0 e depois muitas mexidas, um time muito desconfigurado. O Felipe Luiz, não dá nem para dizer que errou, né? Porque você fala, pô, ele começou a mudar com 3-0 num jogo tranquilo, para descansar. Mas isso desconfigurou absurdamente e o Flamengo correu o risco de um vexame histórico, né? Seria um vexame histórico. Você abrir 3-0 e tomar o 3-3 e seria em, sei lá, de 44 até 53. Seria em 9 minutos você tomar 3 gols. Mas, no fim, acabou valendo bons 3 pontos. E ainda, talvez, dificulte para o Palmeiras o jogo contra o Santos. Eu acho que o Santos, com esses 2 gols, sai com uma outra pegada para o jogo de... Até com relação a jogadores. Talvez o Robinho comece jogando, talvez o Bom Tempo comece jogando. Então, assim, acho que no fim acabou sendo muito bom pro Flamengo, porque ele conquistou os 3 pontos. A torcida apoiou o tempo todo. O normal, assim, é da torcida, às vezes, demorar o gol a sair, atrapalhar, dar uma vaiada e tudo. A torcida apoiou o tempo todo. Então, e no fim ainda deixou o Santos um pouco ligado, porque o Santos ia tomar um 3-0, que poderia ter sido 4-0 no pênalti. E saiu com 3-2, querendo sonhar ali com alguma coisa. Lembrando, o Santos, pro Santos, o empate é ruim, tá? O Santos tem que ganhar do Palmeiras para sair da zona, porque se ele empatar, ele continua na zona por causa do Botafogo. É um jogo Vitória, complicado pro Santos, vai ter que sair pra... ontem, O Palmeiras é muito Vitória forte, conseguiu cara. empate. Daqui a pouco vamos falar sobre Neymar, tá? Sei que tem muita gente já no chat falando, Tem muita vamos coisa falar pra do falar, Neymar né? aí, as polêmicas também, ele mandou o árbitro, né, falou, você é um merda, foi isso que disse, né, o Neymar pro árbitro, não tomou cartão, enfim. Daqui a pouco a gente fala também sobre o comportamento do Neymar e a avaliação da partida do Neymar. Só abrir um parêntese aqui. Acho que o Flamengo ontem teve uma pior ideia de jogo do que o Santos. Assim. A ideia de jogo do Santos, incluindo o Neymar no primeiro tempo, era muito boa. 3 caras no meio campo que sabiam sair de pressão. Eles saíam muito bem da pressão do Flamengo, que era ruim. Depois do jogo, o Felipe Luiz disse, em alguns momentos do primeiro tempo, eu gostei disso. Os gols do Santos acho que são completamente ocasionais, de sorte. O primeiro gol especialmente, que é um bate-rebate, a bola cai no pé do Bom Tempo, dentro do gol praticamente. O gol do Flamengo também é um gol de sorte. Mas o primeiro tempo do Flamengo é pior do que o do Santos por ideia de jogo. O Santos tinha 3 caras de sair de pressão, um cara para receber a bola desses 3 e 2 para correr sem parar pelos lados. Isso aconteceu várias vezes e quase sai um gol assim, né? Com o Neymar jogando por dentro, abre do lado e vem um cruzamento, ele quase consegue cabecear para dentro do gol. E por outro lado, os 2 lados do campo bem protegidos. Guilherme e Barreal trabalhando muito para ajudar os caras sem a bola. Os laterais ali praticamente só defensivos, o Igor Vinícius ainda subiu um pouquinho mais pela direita. Porque o Flamengo não ia conseguir jogar por dentro, porque tinha esses 3 e não tinha o Jorginho. Os 2 últimos jogos sem o Jorginho, o Flamengo não conseguiu praticamente jogar por dentro. Só nesse gol aí, que é uma saída boa do Danilo. E os lados estavam bem protegidos para os cruzamentos para o Bruno Henrique. Sai um gol de sorte do Flamengo. Aí no segundo tempo, quando o Santos muda um pouquinho, coloca o William Arão de zagueiro pela esquerda e alas e mais gente para marcar na frente. Aí o Flamengo sai bem da pressão do Santos e consegue resolver o jogo. Aí depois fica realmente bem desconfigurado, aí depois acontece o que acontece nos minutos finais. E eu concordo com o VS. Reanima o Santos, porque ia chegar de um 0-3, de um 0-2 do Palmeiras e depois do Flamengo, com o Neymar saindo como saiu, com o técnico sem conseguir, evidentemente, comprar a briga com o Neymar. Ia chegar um Santos destruído de cabeça baixa contra o Palmeiras. E eu acho que dá um pouquinho de moral esses gols, que olha só, se a gente brigar, onde que a gente pode chegar. Nosso glorioso Sormani não falou semana passada que se o Flamengo fosse inteligente ganhava de pouco pro Santos chegar com moral contra o Palmeiras? Numa dessas foi pensado, né? O Felipe Luiz fez uma boa estratégia aí. Vamos tomar 2 gols, deixar os caras, né? Com o ego legal. Não, eu acho que o primeiro tempo foi ruim do Flamengo. O gol é puramente sorte, né? O gol no escanteio, meio de bate-rebate ali, a bola que sobra pro Léo Pereira, o Brasão sai muito mal e sai o gol. Eu achei que o Flamengo controlou pouco e foi muito lento, assim, e achei que estava exposto demais a essas saídas, principalmente dos volantes. O Zé é um cara que sai bem de pressão, né, e conseguia tirar o Santos de trás para achar o Neymar, buscar esses 2 caras. E o Flamengo estava lento demais
pouco inspirado e criativo. Acho que o Samuel Lino era um cara que tentava mais, assim, fazer alguma coisa. Teve a boa jogada do Bruno e o Arrascaeta perde o gol ali dentro da área de perna esquerda. Mas o Flamengo fez pouco nesse primeiro tempo. E aí depois o começo do segundo tempo acho que é muito bom, mano. O segundo tempo do Flamengo até tomar o primeiro gol, ele é muito bom. Eu acho que é o suficiente para atropelar assim, o Santos. Se tivesse 4-0 naquele momento da partida, ia estar tranquilo. E teve porque, o pênalti. porque teve o pênalti, 4, 5, enfim. O Flamengo teve oportunidade para fazer mais gol e aí esse finzinho de jogo, acho que tem uma desconcentração ali no final, 2 gols em sequência e aí deixa o Santos um pouquinho vivo no jogo, mas também acho que o Flamengo, depois que toma o segundo gol, consegue controlar mais, ficar com bola no campo de ataque. Enfim, o Filipe Luís fez certo. Ele não tem tempo para descansar os caras, ele não vai poupar os caras ao longo do campeonato, ele descansa os caras quando tá 3-0. O jogo tava resolvido, mano. O Filipe Luís ele não tem lógica, culpa nenhuma. E colocar os outros para participarem e se sentirem parte também, né? A gente já escuta muito acho que esse segundo tempo, ele é... E aí foi 2, 3 e antes o pênalti, né? É o segundo tempo do que esse núcleo do Flamengo pode fazer, né? Se você sobe um pouquinho a linha, se você dá um pouco de campo, se você dá espaço para o Flamengo fazer a diferença na técnica dos jogadores, você paga o preço, né? E é isso que acho que está faltando ao Flamengo nesse momento, né? O Flamengo não fez isso contra o São Paulo, o Flamengo não fez isso contra o Grêmio. Então, esse segundo tempo ali, esses 25 minutos do segundo tempo, eles mostraram um pouco do que muita gente, e tem muito torcedor do Flamengo que critica e que tem até torcedor do Flamengo que defende a demissão do Filipe Luís, que é uma loucura, né? Uma maluquice, uma coisa de, enfim, é coisa de pegar e mandar o cara comer uma barra de sabão. Pra mim tem que renovar com o Filipe, mesmo que o Filipe não conquiste a Libertadores nem o Brasileirão, tem que renovar. O cara tá no primeiro ano ainda, o cara tá bem, tá ruim não. O Flamengo pode ser, do que muita gente como também o cara ganhar todos, deveria ser. Fez 3-0, teve o pênalti e depois realmente ficou um caos ali que de certa forma até foi preocupante, né? Porque quando o árbitro subiu 8, o segundo gol, o gol do 3-2, sai aos 46. E aí o árbitro subiu 8. Aí você falava, caraca, 53, o time tá meio perdido. Ficou um pouco o cenário daquele jogo com o Estudiantes, né? Que quando o Plata foi expulso, deu um barata voa ali. E aí depois, já depois de uns... Que o Santos teve um contra-ataque, teve uma jogada pela esquerda que o camarada chuta e acho que o Léo Pereira ou o Danilo bloqueia, um dos dois bloqueia. Mas o cara teve o chute lá pela esquerda. Aí depois o Flamengo começou a segurar um pouco mais a bola, fez aquela valorização, aquela cerinha ali e aí matou o jogo. Vocês não acham que é algo, de repente, um pouco natural? Porque a gente escuta muito de treinadores falando, tem jogo que a gente tem que descansar dentro do próprio jogo. E aí, sem ter as alterações, é natural que esses caras, quando faz um 2-0 já num time que está na zona de rebaixamento, e que com todo respeito hoje o Santos não assusta ninguém, embora tenha até feito 2 bons jogos, contra o Palmeiras e contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Só que assim, cara, é natural assim de quem está na liderança, que tem uma final de Libertadores, descansar, entre aspas, durante o jogo e cair um pouquinho o rendimento. Acho que o Filipe Luís ele não tem culpa nenhuma nos 2 gols que o Flamengo tomou ontem. Eu acho que é puramente concentração. Não, foi concentração do jogador. Dos caras que estavam em campo, tanto dos que se mantiveram. O Filipe Luís tem nada a ver com isso. Porque, pô, se ele tá não bem, tem folga, todas as semanas são cheias, o Flamengo joga agora na data FIFA, pô, ele tem que descansar os caras dentro do jogo. E, pô, existe um cenário melhor do que um 3-0, pênalti perdido, chance criada pra você descansar seus caras? Em casa. E acho que não só descansar, ele precisa trazer esses outros caras que entraram ontem, Michael, Vinha. Ele precisa trazer esses caras para estar competitivos nessa reta final. Pode ser que daqui a pouco ele perca o Bruno Henrique, que o Plata tá hora sim, hora não suspenso, que o Pedro, que ele vai precisar colocar esses caras para jogar, que um vai se lesionar. Ele vai precisar desses caras no final. Então, esse jogo também serve para manter... Final da Libertadores pode ir para prorrogação. Pode ir para prorrogação, ele vai precisar fazer mais substituições. O Arrascaeta tem 60 jogos no ano já, por exemplo. 61 com então, um assim, jogo junto. Ele não só precisa descansar alguns, mas ele também precisa puxar os outros, que ficaram muito tempo sem jogar, que estão meio que fora da dinâmica da equipe, né, como os técnicos gostam de falar. Ele precisa puxar esses caras de volta. Ontem o gol do Santos, eu acho que o próximo lance que a gente vai mostrar aí é o primeiro gol do Santos. Olha como é que o Michael disputa mal a jogada pelo lado do campo.
vai ter um replay e depois vai ser isso. Pô, esses caras têm que entrar mais atentos, eles têm que ter mais ritmo, eles têm que estar mais concentrados e para isso eles jogam. Parabéns ao Flamengo pela vitória. Se terminasse hoje, estaria dando volta olímpica. Você estaria muito feliz com o Felipe Luiz. Tá tudo tranquilo, tudo dentro do normal, Tico. Não estaria dando volta olímpica, Marcos André. Mas colou. Colou? Colou. Agora é o mesmo número de pontos, hein? Foi modo banana? Não foi modo banana não, né? Foi depois dos 40 minutos. Claro que foi. Modo banana? Claro! É isso que eu fico louco com o Flamengo. O Flamengo ele não consegue dar paz pro torcedor. Tá 3-0. Acabou o jogo com medo de levar o empate, gente. Que loucura isso. Não pode. O Flamengo não pode desligar. Foi, inclusive, cornetado pelo Felipe Luiz, Marcos André. Primeiro eu acho que o Felipe Luiz podia cobrar mais a perda de gols, né? Poderia, por exemplo, o Arrascaeta ter feito, Bruno Henrique. Ele perde gol demais. O Flamengo perde muito gol, tá de fato. Perde muito. Não, a partida que estava liquidada ali. E como você falou, em 5 minutos fez o 3-2, aí parecia que ia correr isso. Isso aconteceu contra o Palmeiras, né? Tudo liquidado, tomou o gol do Gustavo Gomes ali no final. 3-2, mas somou 3 pontos na tabela, igualou. Como você falou aí no começo, o Palmeiras não jogou bem contra o Mirassol. Mas abre. Agora, o que eu acho mais disso tudo é inadmissível mesmo, tanto para Palmeiras como para Flamengo, a CBF marcar um jogo tão importante, uma rodada tão importante, esses 2 jogos a menos, lógico, com a aval do Palmeiras, né? O Palmeiras topou lá atrás. Você está disputando para título. Eu, se fosse atleta contra atleta que jogava e fosse para a seleção e deixasse meu clube aqui para disputar um título, para ganhar um campeonato, nessa rodada aí de sábado, você pode perder o campeonato aí. Sem jogadores que vão às suas seleções, convocado na data FIFA, eu estava até falando com o Bruno aqui, eu acho que foi ontem, o Bruno falou, a FIFA já tem a data FIFA até 2031, né? 2031 tá lá, se entrar no site da FIFA, tá lá, estamos em 2025, indo para 2026, uma rodada tão importante, o Flamengo vai lá em Recife enfrentar o Sport, o Palmeiras pega o Santos, quer dizer, o Palmeiras não pega com seus principais jogadores, o Flamengo também, e aí você pode perder um título. Quando você perde um título, prejudica a agremiação, os torcedores, os atletas que têm contrato, em contrato tem, se ganhar o título, é mais tanto, isso com os seus fornecedores de material, tudo. E aí alguém pode ficar para trás, ou os dois se ganhar, tranquilo, mas pela data não dá, não tem como você estar faltando 6 rodadas para acabar o Campeonato Nacional e não ter seus principais jogadores em 2 jogos tão importantes, né? Tanto Palmeiras como para o Flamengo. Fora isso, no meio de semana também tem o Atlético Mineiro com Fortaleza. O Atlético Mineiro cede jogadores da seleção também, as outras seleções, né? Igual, parelho na pontuação, uma vitória a mais para o Palmeiras. O Flamengo diminui essa vantagem que tinha, diminui até para o empate em um jogo, antes seria 2 jogos, né? Mas viu uma partida muito bem do Flamengo, pênalti perdido pelo Arrascaeta, que renovou o contrato, que deu um passe magistral pro Carrascal. Foi Carrascal, né? Foi o Carrascal fazer o gol. Quer dizer, Felipe Luiz está certo. Um jogo que estava tudo tranquilo, daqui a pouco quase complica ali nos 8 minutos finais, mas somou os 3 pontos, que iguala. E agora no final de semana, no sábado, no dia que a seleção joga, vai fazer seu jogo que está atrasado na tabela do campeonato, né? A mesma coisa o Palmeiras, com jogadores convocáveis. Eu não sei, eu perguntei pro Bruno, os jogadores do Flamengo foram convocados? O Carrascal eu sei que sim. Carrascal, Plata, Danilo Alexandro. 4. E ainda não saiu do Uruguai. Mas os jornalistas alguns jornalistas que lá até uruguaios, pelo que eu li, estão os 3 do Palmeiras, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, e do Flamengo, todos menos o De La Cruz, tá? O Arrascaeta... O Flamengo já sabe Vinha, disso. O Flamengo sabe. E o Varela, né? Vamos ver se vai confirmar, mas os jornalistas estão falando Então perde quase igual a quantidade de atletas, né? 7-7, eu acho, né? Flamengo, se forem esses 3 para o Uruguai, são 3, mais Plata, mais Carrascal, 5, mais 2 do Brasil, 7. E o Palmeiras também. 7-7, até nisso. Mas é inadmissível. É inadmissível, mas é uma vitória... Não, é inadmissível. Mas só jogam os times que estão brigando
pelo título. É até piada falar de CBF. Mas antes disso, Bruno Prado, falando dos jogos, né, do Flamengo e já do Palmeiras, eu concordo com o Vamp, fez o que interessava, ganhou, mas eu não vou deixar de falar. Eu sei que tem torcedor do Flamengo que vai falar, Pinheiro, você quer reclamar, ganhou, mas quase empatou um jogo que estava 3-0. Gente, o que o Flamengo jogou do primeiro minuto do segundo tempo aos 40 minutos do segundo tempo, se o time jogar sempre assim, Flamengo é para brigar pelo título brasileiro até o final contra o Palmeiras e é para chegar muito de igual para igual com o Palmeiras na final da Libertadores. Só que o problema é que o Flamengo ele tem esse modo banana que o Mauro César já apelidou aqui. Não pode, Bruno, um time com tanto jogador experiente, bom e caro, desligar, pô. Achar que o jogo já tá ganho. O próprio Léo Pereira falou, quando o Neymar saiu, nosso time realmente deu uma, aliviada. O nosso time deu, ele não falou desligada. Mas, pô, eu vou até pegar a palavra que ele falou, que eu printei. A saída do Neymar fez o nosso time relaxar. Nada pode fazer um time que briga pelo título brasileiro relaxar até o apito final. Então eu elogio muito o jogo do Flamengo do primeiro aos 40 minutos do segundo tempo. Mas o primeiro tempo e os 8 minutos finais, Bruno, mostram a outra cara do Flamengo, que é aquela que pode tirar do Flamengo os títulos, pô. Bom, família, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, fui.